Olá, amigos, companheiros, trabalhadores, público em geral, sejam bem-vindos ao canal de YouTube do Instituto de Estudos e Práticas Espíritas de Natal, o IEP. Em decorrência desse processo pandêmico pela qual nós estamos passando, muitas doenças, notadamente doenças da alma, doenças do coração, têm acontecido e têm atingido muitas das pessoas. Então, nosso objetivo com este canal é justamente chegar junto a todos aqueles que necessitam de uma presença ativa de trabalhadores, uma presença ativa de bons espíritos vibrando por todos nós que buscamos a cada dia melhorar mais e mais. Meu nome é Valdo, eu sou um trabalhador desta casa espírita. Sejam todos bem-vindos. Antes de você assistir à palestra que está prestes a iniciar, nós pedimos que você coloque um copo com água junto a você e nós pediríamos a intercessão de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o mentor espiritual desta casa, que fluidifique a água, que torne essa água um medicamento para todos os males físicos e espirituais que por acaso tenhamos. Faça isso e ao final da palestra, tome a água que você colocou para fluidificar. Certamente você será extremamente beneficiado. Muito obrigado. Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Instituto de Estudos e Práticas Espíritas. Quem está vindo aqui pela primeira vez? Então, nossos agradecimentos a vocês por tudo que vocês estão trazendo hoje aqui. Porque muita gente pensa que a gente só chega na casa espírita para pedir, para invocar o socorro dos espíritos, mas também a gente traz. A gente traz a energia, a gente traz a nossa boa vontade, a gente traz a vontade de comungar nesse momento aqui. Então, nós agradecemos pelo auxílio de cada um de vocês. O tema da nossa conversa de hoje é a parábola do filho pródigo. Essa parábola, ela foi pronunciada numa situação que Jesus estava diante de muitos fariseus. E os fariseus eram uma seita judaica da época em que Jesus esteve encarnado, que buscavam cumprir aquilo que estava na lei, da forma que estava na lei, não se afastando dali de forma alguma. E muitas vezes é necessário, principalmente para nós, humanidade, que a gente procure entender o sentido da lei, o sentido daquilo que foi promulgado. E quando a gente fala de lei, a gente não está falando da lei mosaica, que é uma lei humana. Nós estamos falando dos 10 mandamentos, que é uma lei divina, que vai dirimir quaisquer dúvidas que por acaso tenhamos. Nessa parábola do filho pródigo, ela é recheada de personagens e de situações que contribuem para aquilo que nós frequentemente pensamos ou frequentemente buscamos, que é o nosso processo de desenvolvimento espiritual. Ou, para ser mais claro, a nossa caminhada evolucionária. Porque nós conheceremos Deus quando formos espíritos puros, espíritos perfeitos. E nós estamos muito longe disso. Nós estamos mais próximos do verme do que do anjo. Mas seremos anjos. Somos imperfeitos, mas todos perfectíveis. Seremos um dia todos perfeitos. E aí comungaremos com a espiritualidade superior, comungaremos com o próprio Deus. Sentiremos o hálito e a felicidade suprema
que é poder estar com Ele. Enquanto isso, nós trabalhamos interiormente. E essa parábola, ela traz justamente isso. Eu vou ler aqui a parábola e depois a gente vai comentar trecho a trecho. E Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles. Eles tinham outro filho, né? A fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gasto tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai o viu, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestiu, e põe-lhe um anel nas mãos e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos. Alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele disse: veio ter o teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Essa parábola eu li nesse livro, Parábolas de Jesus, né? E ela é muito interessante porque ela traz algumas explicações que se fazem necessárias. A primeira delas diz respeito, no tempo de Jesus, no tempo em que ele viveu na Judéia, na Galileia, havia uma lei humana, que dizia respeito sobre a herança, sabe como é? Uma lei de patrimônio que dizia respeito sobre como se distribuía a herança. Então, naquela época, a herança era distribuída, a maior parte dela, para o filho mais velho. Os demais filhos homens recebiam uma parte bastante menor. As filhas não recebiam nada.
e a esposa também não recebia nada. A herança só era distribuída para os varões. E o filho mais velho ficava com a maior parte, e cada um, na medida em que nascida, segundo, terceiro, quarto, quinto, recebia uma parcela daquela herança, né? Então, o filho mais novo, ele utiliza, o filho mais novo da parábola, utilizando-se, só mais um adendo nisso aí, esse fato de pedir a antecipação de uma herança não era bem vista naquela época, não. Não era comum um filho pedir a herança enquanto o pai estava vivo, porque o usufruto do bem é do pai. Só pode ser distribuído após a morte. Então, hein? Pois é. Então, a forma como isso aí pediu já transgredia, né, os costumes da época, já transgredia, como é que se diz assim, a situação que se apresentava de eu possuir uma coisa e você, que é meu filho, me pedir, achando que é sua. Então, a gente vai considerar tudo isso aí, né? Então, esse filho, quando ele diz, dá-me a minha parte da herança, ele está utilizando uma das faculdades que Deus distribuiu para todos nós quando nos tornou espíritos. Ele nos deu 3 grandes faculdades: pensamento contínuo, livre-arbítrio e uma consciência onde está escrita toda a lei dele. Então o filho se utilizou da faculdade do livre-arbítrio, de manifestar a sua necessidade, de manifestar o seu pensamento, e pediu a sua herança, né? Então, quando ele pede a herança, mesmo sabendo que aquilo não é um costume, não é coisa, mas em função, e aí é uma ilação minha, da jovialidade, da falta de maturidade, da falta de preparo, né? Ele pede, e o pai, que ama qualquer filho em qualquer circunstância, quem é pai e mãe sabe disso, concedeu os bens, concedeu aquilo que o filho tinha pedido. Então nós vamos começar agora o nosso comentário lendo cada uma daqueles trechos importantes. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Quer dizer, o filho mais novo pegou o que era seu e partiu para uma terra distante. Esse partir para uma terra distante, ela subentende uma desconexão do filho com o pai, uma desconexão nossa com Deus. Então, partir para uma terra distante é se afastar de Deus. E frequentemente nós partimos para a terra distante. Frequentemente nós estamos nas terras distantes. Mas Deus nos deu livre-arbítrio, e isso é uma questão que está no livro dos Espíritos, a questão, se não me engano, 843, eu até separei aqui, e vou pedir licença para vocês para ler, o que significa essa questão do livre-arbítrio. No livro dos Espíritos diz assim, Kardec perguntou para a espiritualidade que o orientava, o homem tem o livre-arbítrio dos seus atos? Olha só, se ele tem livre-arbítrio dos seus atos, se ele pode fazer aquilo que ele acha que deve fazer. Aí a espiritualidade respondeu, visto que ele tem liberdade de pensar,
também tem de agir. Sem livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. E Deus não tinha interesse em criar uma máquina, né? Ele não tinha interesse em criar algo que não pudesse crescer, algo que não pudesse se desenvolver, algo que não pudesse ser maior. Aí a gente vai na Gênese bíblica, e aí Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, quer dizer, criou o espírito à sua imagem e semelhança. Isso aqui não é imagem e semelhança de Deus não, viu, minha gente? 2 braços, 2 pernas, essas coisas não. É a energia que habita dentro de nós. Essa é similar a Deus, só que Ele nos criou simples e ignorantes, com todo um processo de desenvolvimento, desde as mônadas até o anjo, que nós teremos que percorrer. E é essa a história do filho pródigo. Ele diz assim, assim quando o filho pede a herança, existe um significado espiritual muito grande nisso. De pedir a parte de cada um. Sabe como é? E agir, esse pedir é a manifestação do livre-arbítrio do filho. E quantas vezes nós não manifestamos o nosso livre-arbítrio quando dizemos frases, por exemplo, não, isso tem que ser feito do meu jeito, só eu sei fazer isso, eu perdoo quando eu achar que eu devo perdoar, eu perdoo, mas não esqueço, só eu posso agir desse jeito, ninguém tem a competência de fazer assim. Eu sinto orgulho daquilo que eu sou, daquilo que eu me transformei. Isso aí somos nós, utilizando também o nosso livre-arbítrio. Tão equivocados quanto o filho pródigo. E quantas vezes na nossa vida nós nos postamos desse jeito diante das pessoas? E frequentemente é diante das pessoas que nós mais amamos, daquelas que estão na nossa família. Para essas a gente manifesta frequentemente essas coisas. Eu utilizava uma expressão dessas aí, onde ele dizia assim, quem come do meu feijão, prova do meu cinturão. Olha o absurdo. Quando eu caí em mim, eu parei de dizer isso. Mas é o exercício equivocado do livre-arbítrio. Equivocado porque nós não temos maturidade para fazer as nossas escolhas e escolhemos equivocados. E nós não nos damos conta que muitas vezes, quando nós proferimos essas frases, utilizando toda a potencialidade do nosso livre-arbítrio, nós não nos damos conta que nós exercemos, tal qual o filho pródigo, um processo de desconexão com Deus. E nós precisamos nos conectar com Ele. Nós precisamos estar conectados com Ele. E o mais interessante é que nós nos desconectamos de Deus, mas Ele não se desconecta de ninguém. Ele fica acompanhando a todos nós, respeitando o nosso livre-arbítrio. Mas Ele sabe as coisas equivocadas que nós fazemos, sabe como é? E Ele quer que nós tomemos as melhores decisões, mesmo que para isso tenhamos que sofrer, e frequentemente sofremos, mas os sofrimentos que nós passamos, as dores que nós passamos, são decorrentes da nossa incúria, da nossa invigilância, da nossa não percepção de todo o mal que nós fazemos, principalmente a nós.
que todas as vezes que eu lanço mão contra uma pessoa, eu estou lançando mão contra mim também. Lei de causa e efeito. Precisamos estar juntos. E tudo isso a gente aprende. A doutrina espírita, ela é muito clara nesses aspectos, sabe como é? Havendo gasto tudo que tinha, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer de necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, que o mandou para os seus campos apacentar porcos. Quem conhece a cultura judaica, né, a cultura israelense, até hoje ainda permanece, um dos serviços piores que você pode oferecer para um judeu é cuidar de porco. Porque porco, na cultura judia, é considerado um animal impuro. Então, é o cúmulo da degradação cuidar de porcos. E, principalmente naquela época, trabalhar para aquilo que nós chamamos de um gentil, de um politeísta. Então, para isso, era extremamente duro para as pessoas. E ele foi se empregar justamente numa situação dessa. E o único emprego que ele tinha era esse. E ele tinha vontade de comer. A fome dele era tão grande que ele tinha vontade de comer as alfarrobas que eram dadas para os porcos. Quer dizer, os porcos estavam sendo mais bem tratados do que ele. Quer dizer, ele chegou num estado de miséria humana que ele não tinha valor de nada. Os porcos, que na cultura eram animais imundos, eram mais valorizados que ele. E aí ele lembrou da casa dele. Poxa, na casa do meu pai não tem nada disso. Todos os servos comem pão em abundância, são bem alimentados. E eu aqui sofrendo. Vou ter com meu pai. Essa é a grande inflexão, o arrependimento. Fazer uma catarse. É aquilo que nós buscamos todos fazer quando a gente fala de reforma íntima. É justamente a catarse que nós temos que fazer, é avaliar as nossas decisões anteriores. E nós só temos condição de fazer essa avaliação quando o nosso orgulho vai por terra. Quando o nosso orgulho desce a tanto que ele é confundido com o lodo do chão. Então nós ressurgimos do lodo no momento em que ele diz: vou ter na casa do meu pai. Ele começa o processo de reconexão com Deus. E a doutrina espírita, ela também traz muitos exemplos desses processos de reconexão que acontecem com todas as pessoas. Um processo desse de reconexão, também muito conhecido, está no Evangelho, não é bem no Evangelho, é mais no Atos dos Apóstolos, né? Quando Paulo, às portas de Damasco, Paulo era um doutor do Sinédrio, um doutor da lei, do Templo de Jerusalém, que era encarregado de perseguir e matar os cristãos. E ele foi perseguir cristãos que tinham fugido para Damasco. E nas portas de Damasco, Jesus apareceu para ele como um grande sol, um grande feixe de luz, e questionou Saulo: por que me persegues? E o cavalo de Saulo empinou, derrubou, e ele, a partir daquele momento, ficou cego. Foi conduzido para os aposentos em Damasco, mas ficou cego. E nesse período de cegueira, ele pôde avaliar toda a vida dele, toda a perseguição. Por que aquela perseguição?
e viu que ele estava errado. E Jesus não o abandonou um minuto sequer. E pediu a Barnabé, isso aí está narrado no livro Paulo Estevão, pediu a Barnabé que Barnabé fosse lá e curasse Saulo. Nessa época era Saulo. E Barnabé, mas ele quer me matar, ele veio me buscar. Eu sou um dos perseguidos dele. O que eu hei de fazer? Mas a fé, a crença da força do Cristo era tão grande que ele foi. Foi lá, lavou os olhos de Paulo. Paulo voltou a enxergar e reconheceu em Barnabé o primeiro parceiro dele. Depois veio Estevão, depois vieram muitos outros. E abraçou Estevão, convertido, quer dizer, se reconectou a Deus que ele pensava que ele servia no templo. É esse processo pelo qual todos nós perseguimos e buscamos passar. Outro, quem lê o livro aqui, Nosso Lar? Pois é, no livro Nosso Lar, André Luiz narra os 8 anos que ele padeceu no umbral, vítima de como é que a doença aquela doença que dá no estômago da gente, úlcera, que estourou, então ele via nele uma ferida imensa aqui. Sabe como é? E foi bater na lama do umbral mesmo. A cena do filme eu não me esqueço até hoje, ele rastejando na lama. Sabe como é? E ele clama o socorro, o amparo de Deus. Ele reconhece a misericórdia e pede. E todas as vezes, quando a gente pede com o coração, com força, sentindo realmente a necessidade, a espiritualidade toda acorre para nos acudir. Então, quando nós aqui chegamos a ponto de estar no lodo, e só dando um parêntese aqui, Hermance Dufour, é um espírito, diz que todos nós somos diamantes no lodo, mas se lavarmos o diamante que está no lodo, ele volta a brilhar. E o que significa lavar o diamante que está no lodo? É se reconectar com Deus. E a reconexão nossa com Deus, ela não começa diretamente com Ele. E é diretamente com Ele. Isso aí que é incrível. Mas a reconexão nossa se dá através das pessoas que nos cercam. Das pessoas que convivem com a gente no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso grupo social, na nossa sociedade, no nosso país, no nosso planeta. A gente se reconectando uns com os outros, a gente faz uma malha energética que cada um suporta, auxilia, socorre, ampara a todos aqueles que estão na mesma situação que nós. Voltemos à parábola. Quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Quer dizer, olha só, essa expressão eu acho belíssima. O rapaz ainda estava longe, ele não conseguia ver nada, mas o pai daqui já via o filho. Deus é assim conosco, Ele não nos perde de vista. Onde nós estejamos, Ele está olhando, acompanhando a gente, torcendo pela gente, vibrando quando a gente acerta, lamentando quando a gente falha. Então ele de longe viu o filho. Ele não esperou o filho chegar a ele. Ele correu em direção ao filho
e abraçou, e beijou, e mandou os servos trazerem uma melhor roupa, sandália, porque ele estava em andrajos, colocou um anel no dedo. Quer dizer, todos esses detalhes aí são símbolos de riqueza. E a riqueza que Deus quer nos revestir é aquela riqueza que não é material, é aquela que sobrevive a qualquer encarnação, é aquela que permanece para a nossa vida toda, desde que saibamos construir essa riqueza. Quer dizer, Ele espera por todos nós, Ele quer estar com todos nós, Ele acredita em cada um de nós que somos portadores da luz. Aí vocês poderiam questionar, e os espíritos equivocados? Esses também são filhos de Deus. Deus não se desliga deles também. Deus não se desconecta de ninguém. E muitas vezes, esses espíritos são instrumentos da nossa transformação. E nós somos instrumentos do resgate deles. Então devemos olhar para cada uma dessas entidades, não com raiva, não é meu obsessor, é meu perseguidor, não, é meu irmão, merece tanto quanto eu, pode ter errado mais, ou eu posso ter errado tanto quanto ele, mas iniciei o meu processo de retorno do filho pródigo que sou há já algum tempo. Já tenho clareza do que é necessário fazer, então vou fazer. E aí Deus, Ele age através de cada um de nós. Cada um de nós é sustentáculo de quem é filho. E precisamos acreditar nisso. Muitos dependem da minha ação. Muitos dependem das minhas palavras. Não eu falando de mim, mas eu falando do amor, da misericórdia, da bênção, da benevolência. Eu falando das potencialidades que Deus enche a todos nós. Falando do amor incondicional que Ele tem por nós e que nós devemos ter por todos. Mais adiante, tem a questão do outro irmão. Já estou finalizando. Tem a questão do outro irmão, que não deixou o pai, ficou trabalhando sempre, mas se sentiu magoado. É porque nós temos também os irmãos que, apesar de não fazerem nada de errado, mas também buscam entender quem erra, faz julgamentos, não se põe no lugar do outro, quer dizer, não exercita a reversibilidade, que é uma coisa que nós devemos fazer sempre, é se colocar no lugar do outro. E se a gente tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, tem que fazer uma pergunta simples. O que Jesus faria se estivesse nessa minha situação? E aí a resposta fica clara para nós. Porque se Ele é todo amor, nós temos que buscar ser amor. Porque o amor é a única energia que vai nos transportar para a angelitude. Nenhuma outra força vai fazer isso. E daqui a gente só leva aquilo que a gente tem aqui e aqui. Tudo o resto nós temos usufruto. Não nos pertence, por isso que fica no planeta. Então cresçamos nos nossos sentimentos, cresçamos na qualidade dos nossos pensamentos. E não pensemos que ninguém tem solução. Todos temos solução.
Jesus, a certa altura do seu evangelho, disse: nenhuma das ovelhas de meu Pai se perderá. É uma afirmação que ele faz para nós. E as ovelhas de Deus somos nós. Todos nós estamos sendo conduzidos, orientados, apacentados pelo amor incondicional do Cristo. E Ele nos conduz, é o farol que nos conduz desse caminho evolucionário que nos leva a provar a felicidade suprema, que é poder servir a Deus onde Ele acha que possamos ser necessários. Essa é a nossa felicidade suprema. Essa é a nossa herdade. Essa é a nossa verdadeira herança. Busquemos, mas trabalhemos intensamente para que possamos realmente dizer: eu mereci. Eu lutei a boa luta e venci. Que Deus nos abençoe a todos. Se você gostou da nossa palestra, você pode se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e se manifestar embaixo para que nós possamos saber o que nós podemos fazer para melhorar, o que você gostou, o que você acha que pode melhorar, para que possamos, a cada dia que passa, aperfeiçoar mais este instrumento de comunicação. Somos gratos.